Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar do quadrinho europeu O Homem que Matou Lucky Luke, publicação que chega ao Brasil pela editora Trem Fantasma, série vencedora do Prêmio do Público do Festival de Angulame no ano de 2017. Material escrito e desenhado por Mathieu Bonhomme, não sei se é essa a pronúncia correta deste autor. A edição está lindíssima, esta arte de capa chama muito a atenção, trabalho artístico sensacional, material encadernado, formatão bem grande, né? Consideravelmente maior do que o formato americano, uma edição que conta com capa dura, esta aqui é a guarda da publicação, que vai trazer o Lucky Luke morto, edição que conta com papel couché colorido, são 56 páginas ao preço de R$ 89,90, dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Bom galera, eu não sou um conhecedor e nunca tinha lido as histórias do Lucky Luke. Esse é um personagem criado no ano de 1946 por Maurice Bever, conhecido como Morris, e o desenhista da série por cerca de 20 anos foi um dos co-criadores do Asterix. Esta é uma edição comemorativa de 70 anos do personagem, que foi lançado lá em 2016 e chegou ao Brasil mais recentemente. Nós vamos ter aqui, galera, uma história realmente muito empolgante, que prende a atenção do leitor, com uma reviravolta interessante. Tudo que um quadrinho de qualidade precisa ter, você vai encontrar nesta edição de O Homem que Matou Lucky Luke. O autor, né, da publicação não é o criador da série, que morreu, se eu não me engano, em 2001. Nós temos aqui uma espécie de revival, né, com relação às várias publicações famosas lá na Europa, como o Spirou, né, que também está tendo continuidade com outros artistas. É o caso também de Corto Maltese, que está sendo lançado aqui no Brasil pela própria editora Trem Fantasma e que já teve resenha no Central HQs, que vai trazer grandes equipes criativas fazendo trabalhos à altura, né, do que vinha sendo produzido pelos criadores dessas séries e desses personagens. Então aqui o Mathieu Bonhomme, ele vai realmente criar uma história muito interessante envolvendo o protagonista da história. Mas como eu disse, eu não posso fazer uma comparação direta com as histórias produzidas anteriormente, principalmente aquelas escritas pelo Morris, criador do personagem. Mas pelo que eu pesquisei, nós tínhamos uma história mais desenho animado, que vinha mais para o lado cômico das histórias, com resoluções um pouco mais simplistas, mais fáceis ali para o leitor. Era um material realmente voltado para um público mais jovem. Aqui você sente claramente que o Bonhomme, ele vai criar uma história mais séria, ainda que ele utilize também alguns elementos cômicos dentro da história. Entre eles, por exemplo, ele não consegue comprar um cigarro para fumar. E isso foi uma imposição da editora, de que o personagem não poderia aparecer na história fumando. E uma forma muito inteligente de driblar, né, essa imposição da editora foi justamente o fato do personagem, por diversos momentos, tentar comprar o cigarro, aí o palheiro sai voando, ou não tem no armazém, ou outra situação, de forma que ele sempre está nessa busca pelo cigarro, mas não consegue efetivamente fumar, de forma que acaba não descaracterizando o próprio personagem. Basicamente, dentro dessa história, nós vamos ter aqui, na abertura, o corpo, né, na lama aqui, do Lucky Luke. Mas como isso aconteceu? Alguns dias antes, aí você vai ter o começo da história, o traço está muito bacana. Eu fiz uma comparação com o trabalho artístico dos álbuns anteriores, né, antes desse revival, e tem justamente a mesma pegada, que segue um trabalho influenciado pela linha clara. E aqui, o Lucky Luke, ele está num bar, quando ele é provocado por um homem que se descobre ser o xerife da cidade. Nós temos o James e o Anton, que são irmãos. O xerife, na verdade, é meio que um pau-mandado, um cara sem muita iniciativa, não parece ser também muito inteligente. Ele é manipulado por esse irmão, que não é o xerife, ele não pertence ali à polícia e nem nada. Mas você vê que é ele quem dá as coordenadas. Ele, inclusive, pede, né,
para que o Lucky Luke entregue suas armas, porque ali é uma cidade pacífica e tudo mais. Aí a história vai avançando com um roubo de uma carga envolvendo os valores pertinentes aos mineradores da região. E o acusado por cometer esse ato criminoso é um índio que ninguém sabe exatamente como é o rosto. O Lucky, ele acaba sendo escalado, né, para fazer essa investigação, e durante essa incumbência ele vai ficando desconfiado, né, de quem eventualmente poderia estar por trás disso tudo. A história realmente é muito bem conduzida, tem personagens marcantes dentro dessa história. Temos, por exemplo, o Doc Wednesday. A arte e as cores são muito bem aplicadas, os cenários muito bem desenhados. Tudo funciona realmente muito bem. Como eu disse, é uma história que foca mais nesse lance investigativo, de ação, trazendo também os elementos básicos, os pilares ali do faroeste, né? E com um time muito bem para essas situações mais cômicas. Olha só. E aí nós vamos ter esta morte, né, que envolve o protagonista da história, mas você precisa ler para entender como tudo acaba se resolvendo. Realmente uma edição muito bem feita, eu gostei da narrativa, ela tem essa pegada mais de desenho animado e um tom mais sério para a publicação. Então realmente foi um material que me surpreendeu muito e de forma bem positiva, até porque foi o meu primeiro contato, né, com as histórias aí do Lucky Luke. E eu realmente gostei bastante. Não sei, né, com relação às histórias anteriores a esse álbum, produzidas pelo Morris, mas esse daqui, sem dúvida, eu curti. E foi um material, inclusive, galera, que parece ter vendido realmente muito bem lá na Europa. Então, que nota que eu dou para essa publicação, que, como vocês viram, eu só elogiei, não apontei nenhuma crítica, grandes sacadas por parte do autor, principalmente com relação àquela proibição do personagem fumar e tudo mais. Eu dou a nota 10, não tem como dar uma nota menor do que isso. Vai entrar para minha lista de melhores quadrinhos do ano, então fica a dica para vocês, realmente é uma obra que vale a pena você ter na sua estante. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!